Preciso de dom para poder jogar tarô? Se você já ouviu isso de alguém ou sente no seu coração, eu quero te convidar para que você fique até o final desse vídeo, que essa pode ser uma das crenças que separam você desse caminho de aprender o tarô. Eu quero te mostrar hoje a diferença gritante entre ter sensibilidade e a falsa ideia que o tarô é apenas para algumas pessoas, apenas para as pessoas especiais. A maior parte das pessoas que não conseguem aprender o tarô é porque elas não fazem isso da maneira correta. Elas não aprendem através de um método. Então, elas ficam com essa falsa ideia que o tarô é difícil e que está muito distante da sua vida. Eu já ouvi muitas pessoas falar para mim: Cris, como é que você faz isso? Como é que você joga? Eu não me sinto uma pessoa intuitiva, parece que eu não tenho esse canal com o divino, de receber, me sintonizar aqui com as cartas. Parece que são muitas cartas para decorar. Imagina, quando eu pego um deck, eu olho alguém jogando, ou quando eu vejo você jogando, eu nem consigo me imaginar nesse lugar. Então assim, essa pode seja uma das suas ideias, uma das coisas que você já pensou. Só que tem uma coisa importante que eu quero que você grave agora, que a gente vai romper essa primeira barreira. Quando você vê alguém jogando, uma pessoa experiente, parece que tudo é muito mágico, parece que tudo flui aqui no jogo. Porém, o que ninguém vê e o que é muito importante, que você vai gravar agora, e você pode anotar isso inclusive, que dentro de um processo de aprendizagem do tarô, existe estudo, existe prática, existe método e o principal, você criar relação com as cartas. Isso faz total diferença. Então é isso que separa um tarólogo experiente de uma pessoa que está começando. Eu preciso que você entenda uma coisa, que para que as coisas funcionem e que para que você entre nesse caminho, a primeira coisa é deixar de se comparar. Você não pode comparar o seu momento com o momento de um tarólogo experiente. Você precisa começar a entender e se inspirar o que é que ele fez quando ele começou. E é para isso que eu estou aqui, para te dizer o método e o processo que funciona. Então vamos lá. O tarô, ele não é um presente de Deus apenas para poucos escolhidos. Ele é uma linguagem e toda linguagem ela pode ser aprendida. Então olha só, na minha visão, o tarô ele é estrutura, ele é método e todo mundo que precisa aprender esse método e gostaria de aprender precisa entender que as cartas, elas se conversam. Elas têm aqui uma sintonia entre elas. Precisa aprender a interagir com os símbolos dessas cartas. Porque sim, ela é uma linguagem simbólica e ela é uma linguagem. Então a gente precisa aprender essa linguagem. Precisa aprender a construir um raciocínio. Dentro do meu método nós temos a parte mais tradicional, o raciocínio lógico que existe entre as cartas. Também aprender a ouvir a pessoa. Sentir o que ela tá dizendo, para não precisar ficar caindo naquela adivinhação, que é realmente o caminho, a tentação e a perdição. Não dá para ficar no lugar da adivinhação. E aprender a sustentar uma leitura. Por isso que para isso precisa de presença, precisa de foco, precisa trazer direção para o seu jogo de tarô. E é o seguinte, porque quando existe um método, a insegurança diminui. Lembra da escola? A gente tem um passo a passo, um aprendizado. Porque se te jogar lá no meio do furacão, sem um método, sem um jeito, você acaba meio que se perdendo no meio disso tudo e acaba desistindo. Então pessoas que tentam sozinhas, lendo livrinhos, tentando por aí, acaba desanimando porque não consegue construir uma metodologia dentro do seu próprio raciocínio e não consegue transbordar essa metodologia, enfim, e vai na dica ou outra e acaba se perdendo em tudo isso. Então vamos lá. A pessoa, você tá aqui para aprender, você para de depender do achismo e da adivinhação e começa a sentir e começa a desenvolver mais clareza. Eu, por exemplo, trabalho muito com a visão psicológica, que é um dos pilares do meu trabalho dentro do tarô. Então, eu não fico tentando adivinhar, como eu falei para vocês. Eu realmente olho, escuto, observo as condições emocionais da pessoa, os comportamentos, as repetições, os conflitos internos, sabe? E como que o tarô pode gerar uma informação que possa ajudar essa pessoa a sair desses conflitos internos que ela está. Então, o que é que acontece? A gente precisa fazer o quê? Não significa
tá? Que uma intuição ela não exista. Muito pelo contrário, minha gente. Intuição é um pilar, inclusive, desta escola, dessa metodologia que eu uso. E a gente precisa, sim, cada vez mais afinar esse nosso caminho da intuição, nosso caminho espiritual. Ele existe, só que a intuição, ela amadurece quando a gente tem repertório. Então, só a intuição fica um tarô muito espiritual. Quando a gente coloca repertório dentro dele, você começa a colocar condições práticas para que essa intuição seja mais confiante. Então, quanto mais você estuda, mais a percepção expande. Quanto mais você pratica, joga o tarô, então por isso que precisa praticar, mais confiança você desenvolve. Aí a intuição, ela deixa de ser uma ansiedade e ela passa a se tornar presença, se torna algo natural dentro do seu jogo. Então é isso, respiremos e vamos trilhando esse caminho. Sinceramente, eu percebo que na maioria das vezes, de verdade, o ponto não é falta de capacidade, mas são crenças, são entendimentos que você vai criando e que vão te colocando nesse lugar. Por exemplo, coisa simples, medo de errar uma carta. Nossa, eu pego uma carta aqui, a morte, o que será que ela significa? Então, fico com medo de errar. E se eu erro, eu acabo ficando com medo do julgamento, porque vai o que a pessoa vai falar. Imagine se eu abro minhas redes sociais e falo uma coisa errada, aí eu vou receber um julgamento de um hater aí de alguém. Então, fico com aquele medo que trava e que bloqueia. E o medo de não ser boa o suficiente, ser bom naquilo que você faz. Então, quando você não tem uma base, esses medos, essas inseguranças, eles acabam refletindo muito no seu jogo, no seu dia a dia e acabam te travando também. Então isso vai acabar paralisando quem está começando ou quem já tem alguma certa experiência, mas parece que a coisa não se desenvolve. Eu quero te perguntar, quantas vezes você já teve vontade de estudar o tarô? Ou você que já estuda tarô, quantas vezes você já quis avançar mais, já divulgar o seu trabalho, colocar isso para jogo? De verdade, sabe? De repente você já sabe ler bem, só que por enquanto não tá atendendo ninguém, ou atende poucas pessoas, ou menos do que você poderia, porque te dá essa insegurança, esse medo de errar, de não saber interpretar um jogo, como você acredita, né, que essa pessoa veio ali para receber. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, grave isso. Você não precisa ser perfeito, perfeita para jogar. Você precisa se colocar como uma pessoa disponível. Isso é o mais importante. Quando você coloca disponibilidade, você vai criando oportunidades para que você também possa aprender, treinar, jogar e se aperfeiçoar. Esse é o caminho de quem está aprendendo e quem quer se desenvolver dentro do tarô. Eu quero te dizer que a taróloga, o tarólogo que mora dentro de você, não está querendo um dom, ela está querendo que você se coloque nesse serviço. E antes de se dar esse nome, tarólogo, taróloga, oraculista, cartomante, você precisa se reconhecer nesse lugar. Por isso que o mais importante, antes de você atender alguém, você precisa se atender, você precisa se conhecer, aprender a fazer um jogo para você. Quanto mais você joga, mais confiança você ganha. E saia desse lugar que você precisa saber tudo sobre o tarô para começar. Você precisa sim ter um método adequado que te dê condições para que você não balanceie ali na hora, para que você realmente tenha confiança daquilo que você está fazendo naquele momento. E de verdade, uma recomendação, porque eu não dou dica, eu só recomendo, é que você saiba de coração, vou repetir o que eu falei no começo da aula, que as cartas, elas têm uma relação, elas se conversam entre elas. E agora eu vou complementar. Você precisa tornar essas cartas suas amigas. Você precisa fazer com que elas conversem com você. Você precisa gerar intimidade emocional com o seu deck ou com os seus decks de tarô, para que então eles gerem uma intimidade emocional com você. Quanto mais você usa, mais você gera essa intimidade emocional. Uma palavra que eu quero deixar para você agora é que você precisa de coragem. Coragem para estudar, coragem para se desenvolver, coragem para praticar e coragem para confiar nesse processo. Porque, sim, tem uma pessoa que é Deus, não uma pessoa, é uma energia. Tem a energia de Deus que deixou esse instrumento aqui para a Terra, para que você possa usar ao seu serviço, para que você possa viver uma vida aprendendo a jogar esse tarô. Então tenha coragem de começar, coragem de pegar esse deck
e realmente criar essa intimidade emocional com ele. Porque ninguém nasce sabendo jogar tarô. Ninguém nasce sabendo jogar tarô. As pessoas desenvolvem, mesmo quem tem o dom. Porque sim, eu quero parabenizar quem tem o dom. Muitos têm a facilidade, mas a linguagem, ela é totalmente possível de aprender. Então, já que ninguém nasce sabendo, todos nós podemos aprender. Carta por carta, símbolo por símbolo, atendimento a atendimento. Cada coração, cada espírito que chega para você. Tá aqui o lugar. Não tem segredo, tem prática e tem bem-querer. Em algum momento, aquilo que parecia impossível vai se transformar em linguagem. E isso vai depender do seu esforço, de quanto você coloca dedicação para que isso aconteça. Agora eu quero saber, me conta aqui nos comentários, o que é que mais trava você no tarô? É medo? É insegurança com as cartas? É acreditar que você não vai conseguir dar conta de ler toda essa quantidade de cartas? É acreditar que você não vai ter clientes, consulentes? É acreditar demais na opinião das pessoas e confiar de menos em você? Me conta. Eu quero saber. E eu sei que não é fácil tornar isso público. Isso é um transbordo interno, que é um primeiro passo, um renascimento, para que você possa situar o seu ponto de situação nesse momento, qual é a sua relação que você está com o tarô. E se esse vídeo te ajudou, ou você sente que vai ajudar alguma pessoa, curte ele, salva, encaminha para essa pessoa, segue o meu canal para que você possa receber os próximos vídeos, os próximos aprendizados, porque aqui eu quero te mostrar que o tarô pode sim ser aprendido. Ele é uma linguagem. Ele pode ser aprendido de uma maneira séria, profunda, transformadora e que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.